Né? Bom, o presidente do Senado e o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, deu positivo. E ele esteve essa semana com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e com o ministro da Saúde, Mandetta, né? Que hoje, ministro da Saúde, Mandetta, que hoje esteve com o presidente Bolsonaro, que deu negativo no segundo exame. O presidente Bolsonaro, que esteve com o general Heleno, que deu positivo e está em casa. Né? Só para a gente pensar sobre isso. Né? O Brasil está com, até o momento dessa conversa aqui, está com 3 mortos. Portugal está com 2. O segundo morto é o presidente do Banco Santander, com 74 anos, lá em Portugal, pelo coronavírus. E só para lembrar, mais uma medida econômica, o Copom, Conselho de Política Monetária, surpreendeu o mercado baixando a taxa básica de juros mais do que o mercado esperava. Era de 4,25, pensavam que ia baixar para 4, não, baixou para 3,75, provavelmente porque o Fed, o Banco Central americano, baixou de 0 a 0,25. É outra medida. De repente, a gente descobre que seria bom ficar com taxa de juros baixa para estimular a economia, porque o crédito é um fator importante, né? Além do capital e do trabalho e da tecnologia. Bom, eu ouvi aí a entrevista de hoje, né? Que coisa interessante. Será que eu estou saudoso de outros tempos do jornalismo? Né? Eu vi boas perguntas, mas eu ouvi algumas perguntas que parecia que eu estava lendo perguntas dessas revistas de fofoca entre artistas, ou de programa de fofoca na televisão, né? Perguntando assim, vai bater panela, não vai bater panela, apertou a mão do fulano, não apertou, chegou perto, qual é a distância? Um negócio assim meio estranho. Né? Eu ficava esperando, eu quero a pergunta sobre quantos estão em UTI aqui no Brasil por causa do coronavírus. Né? Era uma entrevista em que se tratava de um assunto de Estado muito importante, de extrema importância para o povo brasileiro. Não comportava miudeza. Né? Eu lembro, era tão raro esse tipo de pergunta, digamos, pitoresca, que ficou histórica a pergunta que a repórter da Rádio JB, a Soninha, né, fez ao então presidente Collor. Perguntou para ele numa entrevista coletiva: o senhor emagreceu? O presidente respondeu: sim. O senhor está com AIDS? Né? Aí foi um choque para todo mundo. Eu mesmo fiz uma pergunta certa vez quando o ex-governador de Minas, Aureliano Chaves, foi indicado para compor a chapa com o general Figueiredo na sucessão de Geisel, né, para ir para a eleição. E aí ele se ofereceu para uma entrevista coletiva, eu estava na TV Manchete, perguntei a ele: olha, ontem o senador Magalhães Pinto disse que se o senhor aceitasse ser vice de Figueiredo, estaria traindo os ideais de Minas. Aureliano deu um soco na mesa, me botou o dedo na cara e disse: repita essa pergunta se for homem. Aí eu disse para ele: doutor Aureliano, não fui eu que disse isso, foi o doutor Magalhães Pinto. Então traga ele aqui se ele for homem. Então essas coisas acontecem em entrevistas, né? Mas o nível de algumas perguntas realmente foi chocante, né? A gente perde tempo com picuinha, né? Quando é a oportunidade de esclarecer muita coisa para a população que está ávida de informações e sobre como o governo está conduzindo esse processo de prevenção do coronavírus. De Brasília, Alexandre Garcia.